Olá, boa noite para você que acompanha o TJ UFSC. Na edição de hoje você acompanha. Novo decreto do Estado traz mudanças no funcionamento das atividades comerciais e empresariais. A Universidade de Santa Catarina, que conquistou mérito internacional, os desdobramentos da CPI da Covid hoje em Brasília e o quadro Giro UFSC, que esclarece dúvidas sobre o vestibular e a volta às aulas presencial. É logo depois da vinheta. Amanhã, dia 15, o decreto vigente em Santa Catarina, que define as medidas contra a Covid-19, chega ao fim. Hoje, o novo decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado e traz alterações no setor público e privado. O governador Carlos Moisés anunciou ontem em suas redes sociais quais seriam as principais mudanças nas medidas sanitárias com o novo documento. A partir de amanhã, os horários de funcionamento do comércio serão liberados. Atualmente, a restrição prevê que os bares e restaurantes fechem suas portas às 23 horas. Além disso, o decreto determina o retorno dos servidores públicos do Estado ao trabalho presencial. O home office agora será exceção, uma opção para aqueles que possuem a necessidade de ficar em casa. Já os eventos em massa, ou seja, com mais de 500 pessoas, não sofrerão alterações. Apesar disso, o show da Camerata, que estaria previsto para amanhã, foi remarcado para o dia 29 desse mês, no SIC. O público será de pessoas vacinadas. O evento será considerado evento teste, para que o Estado analise a possibilidade de retorno dos grandes eventos culturais. O novo decreto passa a valer com prazo indeterminado e o estado de calamidade pública em Santa Catarina devido à pandemia segue até o dia 31 de outubro. Mas agora vamos falar de conquistas. A Universidade Federal de Santa Catarina conquistou, essa semana, posição no ranking de melhores universidades da América Latina e teve projeto desenvolvido pela UFSC Joinville como ganhador de concurso internacional. É isso mesmo! Ontem, a lista de melhores universidades da América Latina e Caribe foi publicada na Times Higher Education e a UFSC ficou em 11º lugar. No Brasil, a Universidade Catarinense fica em 5º. São mais de 13 princípios analisados. Entre eles está ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e perspectiva internacional. Mas essa não foi a única alegria da instituição. Um projeto da equipe de eficiência energética da UFSC Joinville ficou em 1º lugar na competição Virtual Tech Inspection. A competição aconteceu virtualmente devido à pandemia. A equipe impressionou os jurados com a qualidade do projeto. O prêmio é de $1.500, que serão investidos no laboratório utilizado pela equipe. E falando em UFSC, está na hora do nosso quadro Giro UFSC. Hoje o repórter João Scheller traz novidades sobre o retorno das aulas presenciais e o próximo vestibular realizado pela universidade. Com o avanço da vacinação no país e em Santa Catarina, a expectativa para a retomada de atividades presenciais na universidade também aumenta. Para compreender melhor como funcionará essa discussão sobre as aulas presenciais, assim como sobre o vestibular de verão que vai acontecer no final do ano, a gente conversou com o professor Áureo de Moraes, que é chefe de gabinete da reitoria da UFSC. A comissão da UFSC, formada para analisar a situação epidemiológica, chegou à conclusão de que não haviam condições seguras para que o vestibular, agora no meio do ano, pudesse ocorrer. Todavia, com o avanço da vacinação e melhora dos indicadores da pandemia aqui no estado, há sim a possibilidade de realização do processo de vestibular presencial no final do ano durante o verão. E de modo a não ser incoerente com as medidas que a universidade tem adotado, a decisão foi de, ainda em setembro, manter-se a seleção por meio de notas do Enem, enfim, outros processos, e começar a preparação, aí sim, para a partir do ano que vem, janeiro, fevereiro, quando mudará, imagina-se, o panorama da pandemia, realizar um vestibular presencial. O professor Áureo comentou também sobre a oferta de algumas atividades presenciais para cursos que dependem essencialmente desse tipo de disciplinas. Como é o caso, por exemplo, do curso de odontologia, que já vem reivindicando a retomada de atividades semipresenciais durante o período de pandemia.
Algumas atividades de algumas disciplinas, de alguns cursos, estão se propondo a oferecer atividades em caráter excepcional. Não é a retomada da oferta presencial. Nós estamos na fase 1 do combate à pandemia, em que prevalece o ensino remoto com excepcionalidades, e esta é uma excepcionalidade. Por fim, o professor comentou sobre o retorno de fato das atividades presenciais na universidade. Ele destacou as principais diferenças entre o espaço da UFSC com o de ambientes escolares menores, como o de escolas estaduais, por exemplo, e como isso influenciaria no prazo para a retomada das atividades nos campi da universidade. Segundo ele, haveria um período de no mínimo 6 meses entre o anúncio da retomada das atividades presenciais e do retorno delas de fato. As pessoas transformaram a vida delas e agora elas não têm como voltar à vida anterior imediatamente. Então, esse é um aspecto. No mínimo 6 meses. Então, no momento em que se anunciar que haverá condições de retorno, isso vai ter que ter um prazo larguíssimo de preparação para as pessoas. Mas, além disso, João, nós temos estruturas de apoio dentro da universidade que também precisam ser devidamente preparadas. Você não reativa um restaurante universitário da noite para o dia. Nesse momento, atividades administrativas, aquelas desenvolvidas em espaços mais restritos, com menos gente, etc., poderão ser retomadas, algumas delas. Mas a condição para a gente poder passar da fase 1 para a fase 2 ou para a fase 3 é redução de caso, redução de óbito, redução de internação e ocupação hospitalar, redução sensível na taxa de transmissibilidade e, sobretudo, o percentual de imunização da sociedade, não são os professores. Eu posso estar imunizado, mas como é que eu vou submeter 20 ou 30 ou 40 estudantes numa sala que não tiveram acesso a esse tipo de situação? Muito obrigada, João, pelas informações. Tenho certeza que muitas perguntas de estudantes foram esclarecidas nessa entrevista. A CPI da Covid continua a ouvir o depoimento da diretora da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades. O depoimento tinha sido interrompido nesta terça-feira, depois que Medrades alegou exaustão. O depoimento prestado hoje pela diretora da distribuidora de medicamentos ligada ao caso da Covaxin divergiu com depoimentos prestados anteriormente por outros convocados. Nessa tarde, ela afirmou que a data de envio do primeiro recibo com informações da compra da vacina indiana ao Ministério da Saúde foi em 22 de março. Também afirmou que os outros depoentes que declararam ter enviado o invoice, como é chamado o recibo, no dia 18 e 19 de março, estavam equivocados. Essa fala é importante para a investigação, já que Luiz Miranda, servidor de saúde, afirmou que em 20 de março o presidente Jair Bolsonaro foi avisado por ele de possíveis irregularidades na compra da Covaxin. Durante o depoimento, Medrades afirmou que William Santana, terceirizado do Ministério, também mentiu quanto à data de envio. Porém, em audiência realizada no dia 23 de março no Senado, Emanuela Medrades afirmou que o invoice teria sido enviado, em suas palavras, na quinta-feira passada, referindo-se ao dia 18 de março, o que sustenta a afirmação dos outros depoentes. Também estava previsto para hoje o depoimento do sócio administrador da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, mas foi remarcado para agosto. Agora vamos com as atualizações da pandemia aqui no estado. Desde o início da pandemia, foram registrados 1.084.339 casos confirmados. Do total, 1.048.762 estão recuperados e outros 18.695 são casos ativos. Foram registrados 17.445 mortes no estado. Até o momento, 43,32% da população catarinense já foi vacinada com a primeira dose. 14,73% já receberam a segunda dose da vacina. O TJ UFSC fica por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou a edição de hoje. Edição especial para mim, minha primeira ancoragem nesse telejornal tão especial. E é claro, amanhã voltamos com mais informações. Tchau, tchau!